Acácio, o Felipe Monteiro discordou ali dessa comparação que você fez entre Brasil e Argentina. De que forma que você rebate esse argumento? Eu disse, primeiro, ela está num cargo de primeiro escalão. Então, isso por si só, ela terá responsabilidades pessoais. Isso para além da questão curricular. Em segundo lugar, as atribuições do cargo são atribuições muito mais vinculadas à burocracia do dia a dia do presidente da República, algo que alguém que tem afinidade com ele, que tenha proximidade com ele... Coisa até doméstica ali do cargo. Exatamente. Fará com mais capacidade, com mais sensibilidade. Diferentemente de um ministro ou de uma ministra que exercesse atividades políticas, de diálogo com o Congresso, ações sociais efetivas e assim sucessivamente. Por isso que eu acho que é difícil a gente restringir a nomeação da Karina por conta dessas circunstâncias. E repito, eu acho importante a gente fazer esse paralelo com o Brasil, porque no Brasil nós temos inúmeros governadores, inúmeros prefeitos que têm irmãos secretários, esposas secretárias por conta dessa possibilidade. Agora, aproveitando que você tocou no ponto dos ministros, de 18 ministérios, Javier Milei já reduziu para 9. Num primeiro momento, Favalli, seriam 8 lá na proposta de campanha. O que aconteceu nesse caminho entre a vitória e realmente a posse? A resposta é depende. Depende de como você pergunta. É o seguinte, o que aconteceu? Desses 8 surgiu um nono, que é o Ministério da Saúde. Sim. E aí tem duas explicações. Primeiro, vamos olhar aqui para o Brasil, é uma das pastas que requer mais fundos públicos, quer dizer, uma das pastas mais custosas. Tem o maior orçamento, né? Maior orçamento, obrigado. É exatamente a frase que eu estava buscando aqui, me fugiu da memória. Maior orçamento, é uma pasta fundamental porque lida com saúde pública, bem-estar social. Estamos falando de uma população brasileira que passa dos 200 milhões. A população argentina é menor, mas proporcionalmente para o tamanho da população, nós estamos falando de um pouco menos de 49 milhões. É muita gente, é uma pasta que continua sendo importante. Então, quando eu falei depende, a gente olha para o modelo prático, deveria ser realmente um ministério na defesa do Milei. Se trata de um assunto muito importante, muito delicado, e no discurso de posse, ele critica muito a última gestão peronista de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner na administração da saúde. Ele fala, na pandemia, deveriam ter morrido 30 mil argentinos. Morreram 130 mil argentinos por má administração do nosso sistema público de saúde. Frases de Javier Milei no discurso de posse. Então, isso é uma das justificativas. Agora, os outros 50% do depende que eu coloquei aqui é também um jogo político, né? Não tem centrão. O Segre sempre falou isso aqui pra gente. De fato, mas os peronistas perderam nas urnas, mas eles não deixaram e jamais deixaram de ser uma força política desde a década de 40. Eles têm mais de 100 cadeiras na Câmara Baixa entre os deputados. É uma força política. Então, o Javier Milei tem que recolher os cacos do que sobraram, entre eles a direita tradicional, Maurício Macri e Patrícia Burit, e agora ganhou mais uma pasta, tem mais uma cadeira para acomodar algum afiliado e alguém com afinidade política. Então, te dou aí duas respostas. Gera articulação. Felipe Monteiro, e essa redução também, ela se dá em nomes de ministérios, mas secretarias serão mantidas para assumir algumas pastas que eram ministérios no governo anterior. Isso vai demandar, de alguma forma, vigilância também para entender se essa redução no nome vai gerar redução de custo, como prometeu tanto Milei, e justamente que foi um dos motivos que o elegeu ali na Argentina? Assim, é impressionante que a receita liberal sempre é reduzir a máquina. Né? E, simbolicamente, eles defendem a tese de que diminuir o número de ministérios em geral reduz o custo da máquina pública. Não necessariamente isso acontece. Por quê? É bom lembrar, por exemplo, que na Argentina tem o Ministério do Desenvolvimento Humano que congrega embaixo dele educação, trabalho e desenvolvimento social. Ou seja, o Milei colocou dentro de uma estrutura ministerial 3 grandes secretarias embaixo. Então, teoricamente, isso não vai gerar grandes economias como se esperava. E gera também um problema de gestão. Imagina só, um ministro do desenvolvimento humano, ele tem que pensar em políticas públicas de educação, política pública de trabalho e política pública de desenvolvimento social.
Ou seja, gerir isso é muito complicado uma pessoa só pensar. Então, apesar do Milei, simbolicamente, reduzir o número de ministério e mostrar para o povo em geral que está buscando reduzir a máquina, não necessariamente isso vai significar uma relevância na economia das despesas públicas. Você concorda, Cássio? Não. Isso já era esperado, mas eu gostaria de saber por quê. Vamos lá. Eu acho que há um pouco de razoabilidade nas ponderações do PP quando ele diz que o corte de ministérios não necessariamente vai reverberar no corte de custos públicos, porque esses cargos, especialmente essas atribuições, estarão alocadas em algum lugar. Mas as circunstâncias econômicas da Argentina são tão graves que há um simbolismo nessa atuação do Milei. Um simbolismo no seguinte sentido: nós tínhamos até aqui uma máquina inflacionada, eu acho que há um ponto na ponderação do Segré que é bastante simbólico, e por quê? Ele disse que a partir de amanhã é necessário que todos os funcionários públicos compareçam pessoalmente. Para se entender se todos teriam lugar para sentar. Exatamente. Alguns não terão lugares para sentar e outros sequer comparecerão. Então, esse simbolismo de moralização da máquina pública é importante, especialmente para um povo que enfrenta tantas dificuldades econômicas. Em segundo lugar, há também a questão do aparelhamento da máquina pública. O Segré bem disse, o peronismo, com alguns intervalos, ele está no poder na Argentina. Favale, desculpa. Imagina, somos muito parecidos, né? A cor dos cabelos é a mesma. O Favale bem disse, o peronismo, com alguns intervalos, está no poder na Argentina desde a década de 40. Então, há um aparelhamento efetivo da máquina pública. E essa redução ministerial serve, sim, para que se dê um cavalo de pau, para que se quebre, para que se faça uma ruptura desse aparelhamento. Então, eu acho que são esses os dois pontos mais importantes dessa redução. E do modelo, né? E do modelo, não só aparelhamento, do modelo que se encontra hoje, que ele foi combativo nas eleições. Eu queria perguntar para você, Wilson, você que lida com esse assunto, né, inclusive dessa questão que envolve também estratégias de política, marketing político, que mensagem inicial que isso passa? Que ele não foi um 7-1 na campanha. Ele sinaliza para a população que ele está tentando encontrar um caminho onde não só a população vai sofrer nesse momento, que ele mesmo diz que nos próximos 2 anos vai piorar muito antes de melhorar, ele mostra que diminuindo a máquina, ele está cortando na própria carne. Não está indo direto, só cortando em benefícios, está cortando em infraestrutura. E por mais que o PP não concorde... Já ele vai falar. Já era esperado isso dele, porque ele gosta da máquina inchada. Máquina pública menor, você diminui custos, sim, porque você diminui estruturas. Você pode não diminuir políticas públicas, mas estrutura você diminui. O que foi, Felipe? O pessoal ele confunde, em geral, máquina eficiente com máquina menor. Eu posso ter uma máquina eficiente com mais ministérios e reduzir os custos do ministério com mais secretários. Onde isso funciona? Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que os ministérios estão na lei e tem 15 ministérios, por exemplo. Ou seja, não tem nenhuma possibilidade de você aumentar ou diminuir o ministério. Mas a estrutura institucional dos Estados Unidos está fixa e a máquina é eficiente. Você sabe quem é responsável pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos, Departamento de Estado e por aí vai. Você reduzir... Mas é uma estrutura diferente. Você reduzir... Ela está fixa. Ela não é flutuante a cada governo. Você reduzir aleatoriamente o número de ministérios de 18 para 9 não significa redução de custo e não significa mais eficiência. O liberal tem que buscar, na essência, a eficiência do Estado, ou seja, gastar menos e fazer mais, né? E nesse caso específico aí, desculpa, não vai ajudar em nada. Pelo contrário, vai ter um problema de gestão e um problema institucional dentro do governo da Argentina. Como é que você enxerga, Davi? André, assim, eu acho que o Milei foi até modesto na minha avaliação. A gente tinha que ter ido mais, eu acho que ele cortou pouco. Eu acho que tinha que ter deixado no máximo, para mim, uns 4 ministérios era o suficiente. Mas aí como faria? Estruturaria com várias secretarias abaixo? Não, é o seguinte, ele deu um recado claro de que ele quer um Estado menor, e para ter um Estado menor, ele tem que ter um Estado
mais eficiente. Ele não pode ter 38 ministérios como nós temos aqui no Brasil. O Estado grande é incompatível com o crescimento. O Estado grande é compatível com o empobrecimento da população. Um Estado igual ao nosso tem 600 estatais que servem para quê? Nós temos uma estatal, até pouco tempo, me parece, que era para gerenciar o trem-bala. Não tem nenhuma viga de trem no chão. Colocaram uma estatal para gerenciar um trem-bala sem um trilho. Então, assim, eu acho que ele tem que fazer isso mesmo, porque ele transmite para a população argentina aquilo que ele falou na campanha. Pô, nós vamos reduzir o tamanho do Estado. Ah, mas não vamos reduzir porque vão virar departamentos de ministérios. Que seja, mas que isso já seja um primeiro passo para que o Estado seja pequeno. Gente, vocês estão falando dos Estados Unidos, que tem uma estrutura ministerial constitucionalizada, não, porque a Constituição americana são 12, 13 artigos, mas fixa. Eu pergunto para os senhores aqui, os Estados Unidos têm Ministério do Esporte? Não, não tem. Mas é o maior medalhista olímpico da história. E por que não tem Ministério do Esporte? Porque não precisa ter, gente, o Estado não tem que entrar nisso. Então, assim, para mim, Ministério do Esporte, a gente estava discutindo outro dia no Linha de Frente, nomeação de um secretário, eu não sei nem o nome do cargo, Evandro, estavam lá falando do Atisson ou de um ex-jogador do Washington para assumir um cargo ligado à governança do futebol. Gente, olha isso. O futebol tem que se organizar pelos clubes, pelas ligas. Por que o governo tem que se meter nisso? Fala, Felipe. Então essa é a minha avaliação. Sabe o ministério que tem nos Estados Unidos, que todo mundo acha bizarro? Ministério de Assuntos de Veteranos. Ou seja... A gente está mexendo com grandezas diferentes também. Claro, ou seja, para você ver, essa comparação não faz sentido nenhum. O esporte dos Estados Unidos é forte em geral, porque tem uma política estudantil de patrocínio, de bolsa para pessoas, que faz o esporte ser forte. Não precisa do Estado, no caso. Mas onde o esporte é forte nos Estados Agora, Unidos? a questão, voltando para a Argentina aqui, que eu acho que eu vou falar da Argentina. Né? Não há... Alguém aqui acha que um ministro do desenvolvimento humano vai conseguir pensar e formular políticas públicas tanto para educação, para trabalho e para desenvolvimento social? Uma pessoa só, pensando em 3 grandes áreas? Não, mas aí você está diminuindo um ministério em uma pessoa. E o ministério não é uma pessoa. Você tem equipe, você tem secretários. Haveria a secretaria. Desculpa. E outra, Pepe, nunca li e nunca vi nenhum governo inchado ser inchado por ser eficiente. Inchado para fazer política, para fazer troca de cargos, para fazer aprovação nas câmaras, nos senados. Não vem com essa história de governo inchado. Evandro, posso mais confundido que esclarecer? Claro. Esse espaço está aqui para isso. Vamos pensar no tamanho das preocupações, né? E aí vou trazer dados, cada um forma aí o seu juízo de valor. Outro dado que aparece no discurso de Javier Milei, depois da saúde, foi a educação. E aí ele, inclusive, apontou os dados do PISA, que saíram aqui no Brasil porque saíram no resto do mundo. Ele diz o seguinte, 16% dos jovens argentinos terminam o ciclo educacional, ou seja, foram para a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. E daqueles que saem, só 16% da população jovem argentina que termina os estudos, 70% não são capazes de resolver elementos ou problemas matemáticos elementares. Aí ele aponta que a educação também é um grande problema. Aqui no Brasil, nós estamos falando de uma pasta que também é uma das campeãs de gasto do orçamento. Só aqui em São Paulo é a maior folha pública, né, de pagamento. Agora, talvez eu esteja fazendo comparações de grandezas mais semelhantes. E aí o Felipe coloca isso, né? Existe agora um Ministério do Desenvolvimento Humano, né, do caráter humano, que tem diferentes pastas, entre elas a educação, que, segundo o discurso do próprio presidente agora eleito e empossado, Javier Milei. A educação é um grande problema, fora a saúde, infraestrutura, economia, como ele apontou. Se não fica aí também uma possibilidade para nós olharmos se desses 9, daqui a pouco não viram 10 ministérios, porque ele vai ter que tirar a educação para ter um cuidado especial. De novo, vim aqui só para confundir, mas confundiu direto ao ponto, porque se há essa grandeza de números que apontariam, então, a importância desse Ministério da Educação, que hoje virou uma secretaria, Javier Milei não estaria mais criando um problema do que uma solução, colocando algo tão grandioso debaixo de um guarda-chuva?
Mas eu volto à questão do simbolismo, Evandro, por uma razão bastante simples. Eu acho que todos têm razão ao afirmarem o seguinte: a educação continuará sendo uma prioridade. Independentemente de ser um ministério ou ser uma secretaria. De ter a figura do ministro. Exatamente, ela continuará sendo uma prioridade. E, obviamente, todos esses problemas não serão resolvidos do dia para a noite sem políticas públicas efetivas e sem vontade efetiva. Mas há um outro aspecto que talvez ninguém tenha comentado, a par do simbolismo, que é o cálculo político na redução desses ministérios. Nós já dissemos aqui inúmeras vezes que ele tem e terá inúmeras dificuldades no trato com o Congresso. E por mais que na Argentina não exista um centrão, mas na Argentina há uma direita e uma centro-direita que parcela delas ainda não está no governo, mas tem afinidade suficiente, tem vontade suficiente para estarem no governo. E, obviamente, quando nós falamos estar no governo, nós estamos falando de terem cargos, terem posições relevantes e assim sucessivamente. Então, também é uma forma dele frear o ímpeto desses vieses ideológicos próximos ao dele nesse momento. O tratamento que ele terá com essas pessoas é um tratamento de negociação, voto a voto e assim sucessivamente, evitando o que nós chamamos aqui de um tal loteamento de cargos e algo do gênero.